lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação continua com a temática do Novembro Negro. E hoje você acompanha um resumo das aulas com Reginete Bispo, que é deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul, e Eda Leal, secretária nacional do Sistema de Promoção da Igualdade Racial, e Macaé Evaristo, deputada estadual pelo PT de Minas Gerais. Uma alegria estar de volta aqui no Elas por Elas Formação. Eu sou deputada federal Reginete Bispo, do PT do Rio Grande do Sul. Sou ativista do movimento de mulheres negras e milito na vida política partidária desde os anos 80. Me filiei no PT em 86. Eu tenho repetido, né, que a gente precisa mudar a fotografia do poder. Na verdade, tenho repetido as palavras da grande militante do movimento de mulheres negras, Vilma Reis, né, que ela tem afirmado que a gente precisa mudar a fotografia do poder. E mudar a fotografia do poder, quando a gente fala isso, a gente está dizendo que nós precisamos acabar com aquela fotografia monocromática, né, toda branca e toda masculina, né? Então, precisamos ter uma fotografia que revele a pluralidade, né, que nós somos enquanto povo, enquanto gênero, e isso tem que estar presente, né? O Brasil é um país continental, é um país plural, né? Aqui nós temos dezenas, já foram centenas de povos indígenas, né? Eles não estão representados. Agora, pela primeira vez na história, a gente tem três mulheres parlamentares na Câmara dos Deputados representando os povos indígenas. Tivemos um único deputado indígena lá nos anos 80, né, o Juruna, né? E a gente tem, olha, são a base, né, assim como nós negros, da formação cultural do país, né? 60% do país é formado por pessoas negras, né? E isso não está refletido na fotografia do poder, né? Nós temos um país jovem, né? Tem uma juventude, ela não está refletida, né? As mulheres, nós na Câmara Federal, nessa legislatura, somos a maior bancada, né? A bancada feminina, 91 mulheres, né? É a maior bancada que tem, né? E isso não reflete, nós somos 51, agora no último IBGE somos quase 53% da população brasileira, né? Então, é isso que nós precisamos mudar, né? Nós precisamos, os espaços de poder, estar representado, precisamos estar presente em todos os espaços, não só nas instituições públicas, como a Câmara dos Deputados, os espaços legislativos, mas precisamos estar no Executivo também.
precisamos estar no judiciário, e por isso nós parlamentares negras, eu tenho puxado no Rio Grande do Sul um debate sério sobre queremos mulheres negras no Supremo Tribunal Federal, queremos nos conselhos de justiça, no conselho do Ministério Público, queremos dentro de todo o sistema de justiça a presença de pessoas negras, especialmente de mulheres negras, né? Então é essa fotografia que nós queremos alterar, né? E eu digo especialmente de mulheres negras, porque vocês, minhas companheiras e os companheiros, mas especialmente minhas companheiras que estão nos assistindo, vocês sabem, né? Não é mais novidade para ninguém que nós, mulheres negras, somos o maior grupo populacional, tá? Somos a base da pirâmide, né? Da pirâmide das desigualdades sociais, desigualdades raciais, e a gente sabe que quando a política pública chega, quando nós estamos nos espaços de representação, nos espaços de ação, quando a gente não atua para as mulheres negras, a gente atua para uma sociedade mais justa, mais igualitária, a gente atua para o conjunto da sociedade, porque quem perde com o racismo estrutural, institucional, esse racismo que estrutura as relações de poder, tá? E um poder absolutamente desigual, né? Sabe que se a gente enfrenta esse racismo, que o nosso sonho é erradicar o racismo no Brasil, né? O conjunto da sociedade vai ganhar. Vai ser uma sociedade menos violenta, mais humana, né? Mais justa, porque as principais violências que ocorrem hoje são contra os negros, as mulheres e os índios. E a população LGBTIQ+, mas a gente sabe que se for um LGBTIQ+ negro, a violência é brutal, né? Se for uma mulher negra, então a violência é brutal do Estado e do conjunto da sociedade, porque o Brasil escravizou, o Brasil tem 135 anos de abolição da escravatura, fez este ano, mas escravizou quase 358 anos, oficialmente, né? Então, essa presença aonde os poderes instituídos do Brasil colônia, né, dos países colonizadores, no caso Portugal, Espanha, França, quase todo o continente europeu, quando usou como argumento para justificar a escravização de seres humanos em larga escala, como um negócio rentável, né? Usou como recurso a desumanização. E a desumanização passava por dizer que os africanos não tinham alma. Quem disse isso foi a Igreja Católica. Eu estive recentemente em Angola, junto com o presidente Lula, e fui visitar lá o Museu da Escravidão. E o que é o Museu da Escravidão? Lá era uma igreja, onde várias bacias batismal, onde os negros eram capturados, e vejam bem, normalmente eram crianças e pessoas muito jovens, né? Eram capturados, crianças, mulheres e todos muito jovens. E eram batizados, né? Eram batizados pela Igreja Católica, onde era retirado, negado seu nome de origem e recebiam um nome dado pela Igreja Católica. Isso durante quase 4 séculos a Igreja Católica fez isso, né? Então, e está na mente da sociedade, principalmente uma sociedade brasileira como a nossa, que se diz em sua maioria cristã, né? Que os negros
Nós, negros e negras, somos menos humanos, menos capazes, menos inteligentes, menos tudo. E por isso precisam ser controlados pelo Estado, pela polícia. Não somos pessoas confiáveis, todo mundo tem que desconfiar, enfim, e que não estamos preparados para ocupar, exercer determinadas profissões. E nos relegaram ao trabalho braçal, né? Trabalho doméstico e trabalho braçal. E isso está no imaginário. E agora, recentemente, veio à tona, né, como esse ciclo, esse processo de escravização de negros, seres humanos, mas sobretudo de seres humanos negros, é um processo ininterrupto no Brasil, é um processo permanente. Lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, recentemente, foram resgatados em setores da economia bastante consolidados, que é o setor, a produção de arroz, os arrozeiros, a produção de vinhos, viticultores, a produção de maçã, foram resgatados, não foi um ou dois, 100, 200, 300 trabalhadores, todos negros, escravizados, em situação de escravidão contemporânea. Né? E a gente começa a perceber, hoje tem estudos bem consolidados, é que esse processo foi ininterrupto. A gente não entrou ainda dentro do trabalho doméstico, que seguido vem à tona, aparece uma mulher que foi resgatada na casa do desembargador, surda, muda, que eles foram lá, tiraram da escola, levaram para brincar com suas crianças e nunca sequer ofereceram letramento para essa mulher, um desembargador. Então, olha a mentalidade. Né? E que agora a justiça devolveu ela para ele. Então, essa lógica é perversa. E é isso que a gente precisa enfrentar. Né? Então, eu, na Câmara dos Deputados, a gente tem trabalhado muito, todos os projetos de lei que a gente tem apresentado, eles dialogam com isso. Porque não vai haver igualdade de oportunidades, igualdade na ocupação dos espaços de decisão e de poder, se a gente não enfrentar essa pauta do racismo estrutural e institucional que desumaniza a maioria do povo brasileiro. Né? Se a gente não enfrentar a pauta do machismo, do patriarcalismo, que nos relega, nós mulheres, a ser cuidadoras. Olá, eu sou Ieda Leal, eu sou uma mulher negra de 58 anos, eu estou usando brincos vermelhos, roupa branca com echarpe vermelho que está cobrindo os meus ombros. Sou uma mulher que tem 4 filhas, moro atualmente em Brasília e hoje eu sou secretária nacional do Sistema Nacional da Promoção da Igualdade Racial. Estou aqui hoje para a gente poder conversar, bater um papo, eu falar para vocês um pouco da forma que as políticas públicas podem ser ferramentas para o enfrentamento ao racismo. Todo mundo sabe que o racismo ele causa dor, ele mata, ele fere, ele afasta as pessoas, mas nós temos um combinado com uma pessoa que se elegeu em nome do povo brasileiro como presidente da República e disse para nós, no primeiro encontro que ele teve depois de ser eleito com o povo brasileiro, ele disse que o racismo é um mal que precisava ser derrotado da nossa sociedade. E como fazer isso? Quer dizer, ouvir todos os clamores que nós temos feito durante esses últimos 40 anos das políticas em que não enxergam a população negra, de termos dados em que diz que os negros estão longe, afastados, expulsos da educação, que não moram, que têm dificuldade para alimentação, que nós morremos porque somos vítimas das balas distribuídas por essa insegurança pública. Então, este presidente,
que falou que era necessário liquidar o racismo, ele compreendeu, depois de muito tempo de estudo, de organização, de leitura, de vendo e conferindo e andando pelo Brasil, ele disse: um país que tem 56% da população negra, que colabora com o desenvolvimento, é necessário que a gente tenha alguma política que, de fato, venha contribuir para não só minimizar, mas para aniquilar, para acabar. Então, o que, que a gente pensa sobre isso? O que, que um governo pode pensar sobre isso diante das denúncias, diante dos fatos, das mortes, diante da falta de negros em espaços de poder, diante das marchas feitas pelas mulheres negras no país todo, diante das reivindicações dos povos quilombolas, que defendem espaços absolutamente de resistência no interior do nosso país, que são os nossos quilombos, tanto os urbanos quanto os quilombos que nós temos pelo país todo. Da movimentação dos trabalhadores que dizem que no trabalho nós, negros, ganhamos menos que os trabalhadores brancos. Nós, mulheres, ganhamos menos que os trabalhadores brancos, que as trabalhadoras brancas, que os homens negros. Nós estamos no final da fila. Nós lutamos por igualdade de direitos no trabalho. Então, falar de como nós podemos ter ferramentas para o enfrentamento ao racismo. Então, primeiro a gente investiga, tem estudo, tem pessoas que estão pensando, que estão dizendo que o Brasil não pode continuar a cometer essas atrocidades contra a população negra nesse país. Então, nesse sentido, esse cenário, que é um cenário contemporâneo do racismo, ele continua a ser uma questão presente que afeta diversas esferas da sociedade. Afeta crianças, mulheres, homens, população trans, os mais velhos. Então, nós temos que observar essa eficácia do racismo e a gente precisa propor eficácias de políticas públicas para combater o racismo. O Estado ele precisa compreender que ele necessariamente não pode se limitar apenas a ouvir o clamor desse povo. Ele não pode só receber uma carta de denúncia. Ele precisa agir, tem que ter ações afirmativas para, de fato, aniquilar, colocar os racistas e o racismo no lugar, fora da sociedade, para contemplar, para ajudar no desenvolvimento do país. O nosso presidente entendeu isso. Fez um chamado para a organização dos ministérios para que pudessem todos se organizarem para ter uma resposta eficaz contra o racismo. Então, são vários instrumentos estratégicos que nós precisamos utilizar. Logicamente, a sabedoria. As pessoas precisam saber como o racismo se dá. Nós temos o racismo que ele traduz quando as mães, as pessoas, embalam as crianças nos seus berços, quando pequenas, e cantam músicas absolutamente que têm um teor racista, quando eles dizem que o boi da cara preta vai assustar aquela criança. Não é verdade. Mas isso é a forma mais silenciosa de traduzir o racismo nos nossos tempos. Não é só evitar, mas é discutir as formas com que, silenciosamente, o racismo ele vai se organizando na sociedade. Ele se organiza quando alguém diz que todos os negros têm a incapacidade de trabalhar e frequentar escolas para poder serem pessoas que podem ter curso superior. Eles dizem quando alguém está próximo e dizem que os suspeitos são os negros. Quando alguém, absolutamente, sem perguntar, já culpa o outro de alguma coisa que foi feita errado em algum determinado local.
Então, nós precisamos ter cuidado com isso, porque é esse silenciamento, essa forma tão caseira que se dá ao racismo na nossa sociedade, que vai dando força para ele se sustentar. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Então, dessa forma, nós devemos abordar o racismo de uma forma que a gente precisa desestruturar, né, o racismo para que a gente possa, de fato, vencer e ter uma sociedade que prospera. Essa sociedade que prospera, ela precisa necessariamente, esse governo, esse Estado, que não pode ser mínimo, ele precisa abraçar políticas públicas. Então, vamos conversar sobre cotas. Cotas não é esmola. Cota é um processo natural de um governo que compreendeu que os 400 anos do racismo contra o povo negro, essa escravidão absurda que aconteceu no nosso país, destruiu a possibilidade de homens e mulheres negras, crianças, a população negra em geral, pudesse ter acesso aos bens públicos, à educação, à escola. Nós trabalhamos de graça. Então, necessariamente, nós precisamos ter uma linha que corrija isso. Eu diria assim, uma régua que corrija isso. Cotas no serviço público é fundamental. Cotas para a entrada das pessoas no ensino superior é fundamental. Vai oxigenar a universidade, que vai proporcionar a presença. O que nós precisamos é que cotas não pode ser uma coisa descasada com alguns projetos. Precisa ter. Nesse projeto, nós precisamos ter a permanência dessas pessoas. Nós precisamos garantir que os homens, as mulheres, a população trans, que entra através de cotas, elas possam permanecer. E aí, sair com o canudo e ter a condição de acessar o mundo do trabalho. Ou também pode continuar na universidade, para também assumir os postos mais importantes, que a gente pode fazer os cursos, nos graduarmos, fazermos as pós-graduações e também fazer os concursos para a universidade. Então, nós precisamos compreender que o Estado precisa, para além de organizar, aprovar, sancionar uma lei, é necessário que essas leis que corrijam essa distorção entre negros e brancos no país, ela de fato seja uma ferramenta de enfrentamento ao racismo. Eu vou dizer de cotas, mas vou dizer também da demarcação da população quilombola no interior do nosso país. É necessário que nós tenhamos uma política pública que defenda e que dê conta de garantir que aquelas terras já habitadas por nosso povo, elas sejam, de fato, entregues para eles da forma mais correta, com a assinatura do termo de posse daquele lugar. Então, isso também é uma política pública de enfrentamento ao racismo. Isso a gente pode perceber que a implementação de medidas de ações afirmativas, elas podem se dar em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos observar que ações afirmativas, quando eu crio possibilidades de nós termos a proteção às nossas vidas, a termos os alimentos mais protegidos, é uma medida afirmativa que esse alimento vai chegar para a população e essa população beneficiada, com certeza, é a maioria da nossa população, que somos nós, os negros. Então, nós precisamos ter a noção da criação de grandes projetos para conversar com a sociedade. Eu vou dizer que é um projeto que modificou a legislação e que deu conta de compreender que, ao modificar o livro mais sagrado da educação, que é a LDB, no seu artigo 26A, nós dissemos ali, com aquele parecer da professora Petronília, é necessário que o Brasil, a educação, debruce de verdade nesta situação e que dê conta de entregar para o Brasil a história do povo negro, que dê conta de entregar para o Brasil que a educação fará uma revolução ao assumir as grandes possibilidades de conversar, de compreender, de produzir
produzir mecanismos para que a gente possa, de fato, conhecer a história e respeitar o povo negro em sua mais absoluta contribuição ao povo brasileiro, que foi no desenvolvimento. Então, a Lei 10.639, ela serve para dar essa oportunidade para a educação brasileira, juntamente com os profissionais, os trabalhadores na educação, todos, aquele que abre o portão, a professora, a atuação da coordenação, do diretor, das pessoas que fazem a alimentação, das pessoas que limpam, elas colaborarem com a possibilidade de nós sabermos de onde nós viemos, quem nós somos, e o respeito à diversidade, e que racismo é crime, que ninguém pode maltratar ou perseguir os negros dentro das escolas, para que isso não possa ser um motivo deles não ficarem dentro das escolas. Nós precisamos fazer isso. Essa é uma demarcação de uma luta, de uma força muito importante. Mas nós podemos continuar discutindo e entendendo que o Estado ele pode abrir possibilidades de bolsas para os estudantes negros, para que eles possam complementar os seus estudos. Isso é uma política de ação afirmativa. Então, o governo brasileiro hoje tem uma política de moradia. Parece ser estranho, né? Mas morar na sua casa própria e abrindo isso para várias mulheres, porque são mulheres que são aquelas pessoas que detêm o poder da organização da família, terem as suas casas próprias. Então, o programa Minha Casa Minha Vida precisa ter esse recorte racial. Tendo esse recorte racial, ele consegue atingir, mais uma vez, a população negra com ações afirmativas e a gente vai colaborar de verdade no enfrentamento ao racismo. Então, nós vamos aqui trabalhar com os meios de comunicação, a entrada, a permanência das pessoas nos meios de comunicação de forma positiva, não caracterizando de forma que vai depreciar. Então, nós precisamos ter medidas como essas assumidas pelo governo, pelo Estado, por esse Estado que não pode ser mínimo, que tem que ser um Estado grandioso na questão do acolhimento à juventude negra, as mulheres negras jovens e as mulheres negras mais velhas, os homens negros, a população LGBTQIA+, que é uma grande população, e tem muitos negros e negras também, que precisam desse apoio. Então, quando a gente pensa que a saúde precisa atender através dos atendimentos mais populares, próximos das pessoas, isso é uma ação afirmativa, porque vai garantir que as pessoas possam evitar ter que procurar um hospital quando estão absolutamente já muito doentes. Nós precisamos interromper esse círculo da doença lá no PSF, no Programa da Saúde da Família. Ali é o atendimento. Nós precisamos fazer com que os médicos possam atender de verdade toda a população. Isso é uma ação afirmativa. Então, nesse sentido, eu poderia ficar aqui dizendo para vocês que todas as ações do governo que dá a garantia de vida é uma ação afirmativa para o nosso povo, para o povo negro. Oi, gente, eu sou Macaé Evaristo, professora, assistente social, militante, né, do Movimento Negro, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e vamos aqui conversar no Elas por Elas sobre a Lei 10.639, seus avanços, 20 anos, esse processo. Bom, eu queria fazer essa reflexão com vocês, considerando também um tema que está muito presente aqui e que, no caso aqui específico, da turma com quem eu estou dialogando, faz parte de um seminário da pedagogia da UENG. E a proposta do seminário é falar sobre lutas, políticas e práticas. E, dentro de lutas políticas e práticas, nós vamos tratar da Lei 10.639. Mas a primeira ideia que eu queria trazer para vocês é que uma lei, ela não é feita no acaso. Não é porque elegemos o Lula no campo progressista, da Frente Democrática e Popular, que o Lula
tomou posse e a primeira lei que ele homologou foi a Lei 10.639. Lá no inicinho, né, de janeiro de 2003. A primeira lei que ele homologou. Enfim, eu queria então mostrar um pouquinho para vocês o processo de construção dessa legislação, começando no que antecedeu. Porque, veja bem, por que a gente precisa, no Brasil, ter uma lei para inserir história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares? Porque nós somos um país que, nas Américas, né, foi o último a abolir a escravidão, né, de africanos. Foi o país que mais traficou seres humanos ao longo de mais de 3 séculos e que, na luta pela abolição da escravatura, né, pós-abolição, o Brasil fez uma opção política, né, uma opção de ficar de costas para a massa da população, que naquele momento, né, no final do século XIX, início do século XX, era uma população no Brasil de maioria negra, não é 52%, 54%, 56% que a gente tem hoje nos diferentes estados brasileiros. Nós éramos mais de 80% da população naquele momento, no Brasil. E qual que era a grande questão? Ao fazer a abolição, né, todo o debate sobre reparação, seja no parlamento, né, aquelas pessoas que detinham o poder e que definiam naquele momento, todo o debate de reparação não foram para as pessoas escravizadas. O debate sobre reparação foi feito para os escravizadores, que eram considerados os proprietários daquela massa de seres humanos que foi escravizada e que, pós-abolição, né, a gente fala, no dia 14 de maio, essa é uma música do Lázaro Matumbi, no dia 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha casa, comida, terra, nem trabalho. Esse foi o resultado da abolição da população negra. Quem teve reparação em dinheiro foram os escravizadores. E a primeira Constituição da República Brasileira, ela também não incorporou a população negra. A primeira Constituição da República Brasileira, por exemplo, do ponto de vista do voto, só podia votar aquelas pessoas que eles consideravam cidadãos. Mas quem que era o cidadão naquele momento? Da instituição da República. República seria um governo para todas, para todos. Não. Naquele momento, só era considerado cidadão quem era homem, branco e que tivesse propriedade. Então, veja bem, tinha que ter posses. As mulheres não tinham direito ao voto. Os homens empobrecidos não tinham direito ao voto. Quem não tinha propriedade não tinha direito ao voto. E as pessoas negras, né, de forma alguma, tinham direito ao voto. E olha que esse debate de quem pode votar no Brasil vai se estender até quase o final do século XX, que é muito recente no Brasil, que as pessoas que, por exemplo, não sabem ler e escrever, podem votar, mas não podem ser votados. Não é? Quem é analfabeto não pode ser votado. Mas hoje já pode votar. Então, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando para um grupo de jovens que pode não ter essa memória recente. Mas se você conversar na sua família e você perguntar para os seus pais qual que é a escolaridade deles, ou perguntar qual é a escolaridade dos meus avós, com certeza vocês vão chegar, não é, na família de vocês, naquelas pessoas que não foram alfabetizadas, que não tiveram acesso à educação, que não concluíram a educação básica, que não acessaram a educação superior, que não tiveram acesso à educação infantil. E olha, Minas Gerais, nós ainda vivemos em Minas Gerais municípios que têm mais de 20% da população com mais de 14 anos analfabeta. Tamanha, né, gente? É a exclusão na qual se instituiu a sociedade brasileira.
Então, veja bem, pós-abolição, a população negra foi excluída do direito do voto, mas ela foi excluída do acesso à terra, do acesso ao financiamento público e do direito à educação. Para falar de uma agenda, que é a agenda da política e do direito à educação. Nós vamos demorar a conseguir escrever na legislação brasileira que a educação é direito de todos e dever do Estado, da família e da sociedade. Foi muita luta para a gente escrever isso na nossa legislação. E também foi muita luta para a gente escrever na legislação que os currículos escolares devem inserir o ensino da história e da cultura africana e dos afro-brasileiros. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho, alguns marcos da luta da organização do movimento negro para mostrar para vocês que essa tese de incluir história e cultura na educação, ela não é uma tese do século XXI. Ela é uma luta do movimento negro desde o pós-abolição, né? Então, a primeira slide que eu vou mostrar para vocês aí é uma das maiores organizações negras, quem pode passar, né? Que nós já tivemos no Brasil, que foi a Frente Negra Brasileira, instituída em 1931, e que tinha um jornal, né? E que agora esse jornal está disponível já na internet. É muito interessante, quem quiser pesquisar, né? Se chama A Voz da Raça, né? O preconceito de cor no Brasil. Só nós, os negros, o podemos sentir. A Frente Negra era um movimento, né, foi um movimento muito importante que organizou a população negra na luta por direitos da população negra. Direito à educação, direito ao trabalho decente, direito, né, naquela época ainda a ter uma carteira assinada, isso não estava posto ainda para ninguém no Brasil, né, para ter regulamentação da legislação trabalhista. Mas o que é muito interessante na Frente Negra é que ela tinha um setor específico para tratar de educação e cultura. Tamanha importância que os militantes à época já percebiam, né? E já viam a distância, ou seja, não é possível ter emancipação para a população negra se não tiver acesso à educação. Daqui a pouco eu vou falar do Paulo Freire, que ele não está aí no movimento negro, mas a história do Paulo Freire é importante. Porque, veja bem, a Frente Negra é 1931, né? Aí a gente vai ter depois, lá, pode passar o próximo, né? Lá em 1944, né? O Abdias do Nascimento, que depois foi nosso deputado federal pelo Rio de Janeiro, um artista intelectual importantíssimo do movimento negro, ele vai criar, lá em 1944, o Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro. E o Teatro Experimental do Negro vai também fazer despontar vários artistas negros, né? Que a gente encontra na televisão até hoje, que vem dessa tese do Abdias, né? Que a gente tinha que se apropriar da educação, da cultura, do teatro, que era uma forma de você apresentar a população negra de uma outra forma. Uma luta que hoje a gente faz muito, né? Eu fico pensando, a gente faz muito quando a gente discute a presença negra nas novelas, a presença negra nos cinemas, a presença negra nos comerciais, e agora a gente discute cotas para pessoas negras, não é? No serviço público, lá na universidade, porque essa demanda de acesso ao ensino superior, vocês vão encontrar desde os documentos da Frente Negra a demanda para a expansão da escola pública e para o acesso da população negra na educação superior. E para a necessidade de inserir a história dos africanos. Porque vocês nasceram junto com a lei. Mas quem aqui estudou história da África na educação básica? Vocês nasceram com a lei. Não é? Essa ausência, né, eu falo que é ensurdecedora. Vocês nasceram junto com a legislação. Ninguém estudou.
Mas todo mundo aqui estudou o Império Romano, com certeza, né? Nem que seja... Eu lembro que eu me irritava demais, né? Porque era não sei o que e queda do Império Romano. Ascensão e queda do Império... A gente estudou ascensão e queda de vários impérios, mas nunca estudamos, não é? A África, o continente africano, e os vários impérios e reinos que tiveram na África. Enfim, então, Teatro Experimental do Negro, vamos lá. Um outro marco, o Abdias, gente, que é importantíssimo. Abdias tem peças de teatro escrita. Abdias tem uma exposição maravilhosa que está rolando há mais de um ano no Inhotim, porque ele também era artista plástico. Ele tem peças de teatro, vai estrear esse final de semana uma peça em Belo Horizonte do Abdias, que chama Sortilégio. É um intelectual que vale a pena ser lido, tem uma produção vastíssima. Pode passar. E em 1978, né, aí já nas lutas contra a ditadura militar, na organização, na luta pela anistia, nós vamos ter uma rearticulação dos movimentos, né? Porque quando a gente está falando de movimento negro, a gente não está falando de um. Nós estamos falando de vários, são vários movimentos. A gente tem movimento de mulheres negras, nós temos os ativistas negros que se organizam do ponto de vista da cultura, da educação, não é? A professora Nilma Lindo Gomes, ela fala de negros em movimento, né? E movimentos negros. Quando ela diz que o movimento negro é educador, porque por meio de suas várias práticas, eles não só vai transformando as relações sociais do Brasil, mas vai incidindo sobre as políticas públicas, para alargar o escopo da nossa compreensão sobre os direitos humanos, sobre o direito da população negra, o que, na verdade, acaba por abarcar o direito do conjunto da população. Porque, por exemplo, quando nós começamos a discutir cotas na educação superior, o movimento negro, a gente não se ateve às cotas raciais, né? Nós incorporamos o debate das cotas sociais para denunciar que nenhuma criança vinda da escola pública acessava as universidades do país e denunciar a necessidade de ampliar o número de vagas nas universidades, não é? De ampliar o acesso à educação superior e também ter políticas afirmativas. Por exemplo, a minha geração muito pouco pôde frequentar esse espaço aqui que vocês frequentam. Primeiro porque não era o ENG, não era público, né? Era uma instituição privada. E eram pouquíssimos cursos e pouquíssimas vagas. E veja, em Divinópolis não tinha um Instituto Federal. Aqui não tinha um campus da Universidade Federal de São João del Rei. Todas essas são políticas que serão construídas pós-eleição do governo Lula, a partir de 2003. Está ligada à expansão universitária, está ligada a uma visão do direito à educação, de como é que a gente tem que fazer chegar, né, ampliar, porque no Brasil a política educacional ela sempre foi um funil. As crianças, filhos dos trabalhadores, nunca conseguiam entrar na educação infantil, inclusive não era educação infantil, né? Era jardim de infância, porque as crianças eram tratadas assim ao longo do século XX. Ou eram flores, e, portanto, entravam no jardim de infância, ou os filhos e filhas dos trabalhadores eram tratados na legislação criminal. Não eram as infâncias, não eram as crianças, eram menores, adjetivados, infratores. A legislação brasileira assim tratava as crianças empobrecidas, as crianças filhas de trabalhadores que, em sua maioria, eram crianças negras. Era assim que era tratado, do ponto de vista da legislação. Mas vamos lá, né, gente? Movimento MNU, que está aí até hoje, ativamente. Amanhã começa em Belo Horizonte um seminário sobre reparação, direito à reparação, articulado pelo MNU. Mundi está aqui, e muitos outros que a gente tem no país de movimentos que vão se organizar. Os clubes sociais negros, que antecedem ao MNU. A gente tem muitos municípios em Minas Gerais que têm clubes sociais negros. E por que tem clubes sociais negros? Porque as pessoas negras não podiam entrar nos clubes frequentados pelas elites brancas.
Então, se criavam os clubes sociais negros, né? Os encontros eram as formas de se organizar. E nos clubes sociais não era um lugar só da cultura, né? Mas era um lugar do encontro, era um lugar da organização, era um lugar de se fazer política. Porque o que é fazer política, né, gente? É a gente se reunir, se organizar, lutar para a melhoria da condição de vida entre as pessoas. Então, o movimento negro, ao longo do tempo, ele teve muitas formas de se organizar. As irmandades, como a gente chegou aqui, estava o Congado, as irmandades do Rosário, né? Em vários lugares do Brasil, quase todo município mineiro, você chega tem uma irmandade do Rosário. Era o lugar, né, de se encontrar e de cultuar os santos pretos, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, né? Então, várias formas de organização. Dentre elas, a luta pela educação. Vamos lá, que eu preciso chegar no mundo de hoje. Mas as meninas vão falar muito de hoje, por isso que eu quis recuperar um pouco essa história. Pode passar aí para mim, né? Bom, nós vamos avançar na Constituição de 88, e aí é muito importante algumas agendas que nós vamos conseguir escrever na Constituição de 88, né? A nossa Constituição cidadã, que é muito importante. A gente estava saindo de uma ditadura, reconstruindo a democracia e escrevendo um novo tempo do ponto de vista da legislação para o Brasil. Então, a Constituição de 88 ela vai trazer alguns elementos muito importantes, né? Primeiro, recolocar o papel da África, né, na formação do povo brasileiro. O Ailton Krenak, ele brinca muito e fala, né, de um jeito assim muito legal, porque ele fala: a gente aprendia na escola que o Brasil era mais ou menos igual um caldeirão, né? Jogou lá dentro europeus, africanos, indígenas e pim-pim-pim. Nasceu um povo cordial, amigo. Aqui é uma democracia racial, né? É uma democracia racial desde que negros e indígenas não reivindiquem direitos, né? Então, recolocar o lugar da África. O que foi o tráfico humano de África para o Brasil, né? É a contribuição da população negra na construção desse país, porque nós construímos, né, gente? Aqui, ó, nas nossas costas desse país, com o nosso suor do nosso trabalho, recolocar o lugar de África é muito importante. Uma outra questão, o reconhecimento do caráter pluriétnico da sociedade brasileira. Porque até então, olha, até a Constituição de 88, o Brasil não se reconhecia como um país pluriétnico. Se achava que aqui no Brasil tinha um único povo, né? Um povo, uma nação. É essa a ideia fundante. Mas veja bem, vamos pensar só do ponto de vista das populações indígenas no nosso país, né? Que nós temos mais de 300 etnias. São mais de 280 línguas indígenas ainda faladas no Brasil, né? E boa parte que se perdeu, né, foi em função da grande opressão do Estado brasileiro, que proibia, dava castigos físicos se as populações indígenas falassem com a própria língua. Então, esse foi um avanço importantíssimo do ponto de vista regulatório, para a gente compreender a diversidade, né? A pluralidade, assumir o Estado brasileiro, assumir a pluralidade. Bem, um terceiro ponto, o direito constitucional à identidade étnica como fundamento do currículo escolar. E a cultura, né, como base do nosso processo civilizatório. Gente, depois da Constituição de 88, a gente também tem uma legislação que ela vai ser fundante para as crianças, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente vai, pela primeira vez, deixar de tratar as crianças negras e as crianças pobres como menor infrator. E vai tratar do ponto de vista do direito da infância, do direito à educação, do direito à saúde, e vai estabelecer um sistema de proteção integral às infâncias. Então, a saúde, a educação, a assistência social, cultura, né? O sistema judiciário, todos são responsáveis na construção
da proteção integral das infâncias. Isso muda radicalmente do ponto de vista das políticas públicas. Porque o que acontecia no Brasil, vamos dar só um exemplo básico aqui para a galera que é bem novinha, né? Olha bem, para começar, qualquer criança pobre, né, que perdesse o pai e a mãe e não tivesse uma família para cuidar, essa criança, ela ia, ela ia para a cadeia. Não tinha outro lugar. Não se pensava equipamentos públicos para abrigamento de criança que não fosse sob a ideia de que essa criança cometeu algum ato infracional, que essa ideia nem existia. Era considerado crime. Né? Era como se essa criança fosse uma criminosa. E nós vivemos no Brasil, né, essas instituições, FEBEM, que dizia que era a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. Mas era um horror, né? Era um horror, não tinha política pública, não tinha política nenhuma, né? O que a gente tem hoje, Sistema Único de Saúde, isso não existia. Né? Então, tudo isso é pós-Constituição de 88. E nós vamos chegar na eleição do Lula, né? 2003, vamos eleger o Lula e vamos homologar, eleger o Lula em 2002, e vamos homologar a inclusão de história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares. Né? 2003. Bem, homologou a lei, então parece que agora as escolas vão fazer acontecer de verdade, não é? Fizemos a luta, inscrevemos o marco normativo, agora vamos para a prática, não é isso que vocês estão falando? Luta, política, prática, então agora vamos para a prática. Né? Aprovada a lei, a responsabilidade dos sistemas de ensino, que é dos municípios, do Estado, também da União, garantir a sua implementação. Quais as políticas que foram feitas a partir de então? Né? E eu vou dizer que, para aprofundar no texto da lei, a lei é muito pequenininha, porque é um artigo que diz: insere a história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares, e um que diz que 20 de novembro, né, passa a compor o calendário escolar, porque é o dia da consciência negra, celebrando Zumbi dos Palmares. É só isso o texto da lei. Né? Posteriormente, nós vamos ter uma resolução do Conselho Nacional de Educação estabelecendo as diretrizes para o cumprimento da lei. E aí eu acho que vale muito a pena se debruçar sobre essas diretrizes, porque traz muita dica, muita orientação para quem quer, de fato, implementar a lei nos currículos escolares. Do ponto de vista do Ministério da Educação, algumas ações foram feitas, gente. Vamos lá. Quando a lei foi homologada, no Brasil, nós tínhamos 5 centros de estudos africanos, apenas. E eles não tratavam de nada da educação. Só tratavam... Mas era pesquisa muito vinculada tanto à parte econômica, né, quanto da parte de saúde, doenças tropicais, que tinha uma colaboração importante. Então, uma das políticas que o MEC vai fazer é a construção de editais para incentivar as universidades a instituir os núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas. Para quê? Para que a gente comece a ter dentro das universidades, dos cursos de pedagogia, dos cursos de licenciatura e graduação, núcleos de estudantes que comecem a pensar, né? E que comecem a pesquisar, a formular, a sistematizar. Porque boa parte do material que a gente usava nas escolas, e veja bem, eu sou professora de escola pública, né? Desde 84. Então, o que acontecia dentro das escolas de história da África, desde os concursos de beleza negra, né, ou algum material diferente, era produzido no âmbito do movimento negro. Né? E ainda hoje, as pessoas acham, né, muita gente parte do pressuposto, que tratar de história da África é no mês de novembro ficar atrás de todo ativista negro para ir dar uma aula na sua escola. E, no geral, sem pagar. Né? Pronto, falei. É assim. É o seguinte, para dar essa aula a gente estuda muito. Assim como vocês vão ter que estudar muito, né?
para incluir história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares. Tem muita coisa, gente. Porque as pessoas falam assim, mas não tem material. Hoje eu falo, gente, eu não aguento mais. Me fala isso que não tem. Tem coisa demais. Por exemplo, vou dar um para casa. Aqui nós somos um curso de pedagogia. Dá para ler um livro de literatura infantil da temática racial por semana, para não falar que não dá para ler por dia. Então, vamos montar uma bela biblioteca coletiva e solidária aqui no nosso prédio, para que a gente possa trocar entre nós boas obras de literatura infantil que incorporem pessoas negras como personagens, mas não como escravizados, como subalternos. Tem obras maravilhosas hoje. Temos editoras maravilhosas, escritores e escritoras maravilhosos, né? Por que não dar uma disciplina optativa só de literatura negra, para que a gente possa ler escritores e escritoras negras, né? Mulheres negras, eu vou falar com as mulheres que são feministas, ou que são mulheristas, ou que se interessam pela pauta dos direitos das mulheres. Tem uma literatura de mulheres negras maravilhosa, que está aí, gente, disponível, né? Ah, livro é muito caro. Mas a gente tem também as versões em PDF. A gente tem, dá para a gente ler, fazer grupo de estudo, se informar. Eu acho que é bem importante e é bem revolucionário. Leia pessoas negras. Vamos fazer uma revolução cotidiana. Não perca as próximas aulas do TV Elas por Elas Formação e compartilhe com as suas companheiras. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.